Oi, pessoal! Vamos começar a nossa revisão para a prova 2 de matemática, frente A do primeiro ano, terceiro trimestre. Nós vamos estudar exponencial e logaritmos. Eu dividi o nosso estudo em 5 vídeos. O primeiro vídeo, vamos trabalhar com o conceito de função exponencial. O segundo vídeo, vamos estudar equação exponencial. O terceiro vídeo, a definição de logaritmo. O quarto vídeo, as propriedades de logaritmo. E para terminar, o quinto vídeo, vamos ver os problemas envolvendo logaritmos. Então vamos lá. Vídeo 1. Função exponencial. A função exponencial é uma função definida de R em R. Isso quer dizer que o domínio é qualquer número real e o contradomínio também qualquer número real. A função ela é representada por y ou f de x igual a elevado a x, sendo a que é a base da minha função exponencial, tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. Então, portanto, a base para a minha função exponencial tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. Função exponencial é aquela em que a variável independente, ou seja, o x, é um expoente, ou está no expoente. O gráfico de uma função exponencial é uma curva que vamos chamar de curva exponencial. Para construir este gráfico, basta atribuir valores para x e calcular o y, que é a nossa variável dependente. Se a base da nossa função exponencial, ou seja, o a, for um número maior que 1, teremos uma função exponencial crescente em todo o seu domínio. Agora, se a base for um número entre 0 e 1, ou seja, maior que 0 e menor que 1, teremos uma função exponencial decrescente em todo o seu domínio. Então, se a base for maior que 1, a função é crescente. E se a base for um número entre 0 e 1, teremos uma função exponencial decrescente. Exemplo 1. Vamos visualizar o gráfico de duas funções exponenciais. A função y igual a 2 elevado a x, que é uma função exponencial crescente, e a função f de x igual a meio elevado a x. Para construir o gráfico, vamos atribuir então valores para x. No primeiro caso, da função y igual a 2 elevado a x, vamos atribuir os valores para x menos 1, 0, 1 e 2 e calcular o respectivo y. Então, quando x vale menos 1, 2 elevado a menos 1 é igual a meio. Então, vamos marcar este ponto aqui no gráfico. Ó. Quando x é igual a menos 1, o y, a função vale meio. É este pontinho. Quando x vale 0, 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, vamos marcar este ponto no gráfico. Quando x vale 0, o y, a função vale 1. É este ponto aqui. Quando x vale 1, 2 elevado a 1 é 2. Marcando este ponto no gráfico, quando x vale 1, o y, ou seja, a função, vale 2. E por fim, quando x vale 2, 2 ao quadrado é 4. Marcando este último ponto no gráfico, quando x é 2, o y, a função, é igual a 4. Ligando estes pontos, teremos a nossa curva exponencial crescente, que é uma curva com esta característica. Então, a primeira coisa que você tem que saber identificar na prova é como que é a característica
de uma curva exponencial crescente, que vai ser uma curva com esta característica que acabamos de construir. No segundo exemplo, f de x igual a meio elevado a x, vamos atribuir os seguintes valores para x: menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, quando x vale menos 2, o y vai ser igual a meio elevado a menos 2, que é igual a 4. Marcando este ponto no gráfico, quando x vale menos 2, o y vale 4. É este ponto. Quando x vale menos 1, vai ficar meio elevado a menos 1, que é 2. Então, marcando este ponto no gráfico, quando x é igual a menos 1, o y, a função, vale 2. Terceiro ponto, quando x vale 0, meio elevado a 0 é 1. Marcando este ponto no gráfico, quando x é igual a 0, meio elevado a 0 é 1. O quarto e último ponto, quando x é 1, meio elevado a 1 é meio. Então, quando x é 1, o y é igual a meio. Se eu ligar esses pontinhos, eu vou ter o gráfico da minha função exponencial decrescente. Então, esta curva é a que caracteriza o gráfico de uma função exponencial decrescente. Vamos fazer agora alguns exercícios envolvendo gráficos de funções exponenciais. Exercício 1, item 1. O gráfico que melhor representa a função f de x igual a 2 vezes π elevado a x. Primeiro, isto é uma função exponencial porque a minha variável x está no expoente. E a base da minha função, ela vai ser igual a π. Como π é aproximadamente 3,14, temos aqui que a minha função exponencial vai ser uma função exponencial de base maior que 1. Isso quer dizer que eu tenho uma função exponencial crescente. Analisando as alternativas, no item A, temos o gráfico de uma função do primeiro grau, pois o gráfico é uma reta. Então, a alternativa A está errada, ela não caracteriza o gráfico da função f de x igual a 2 vezes π elevado a x. No item C e E, temos o gráfico de funções exponenciais, só que decrescentes, com a base entre 0 e 1. Então, o item C e o item E estão errados por tratar de funções exponenciais decrescentes. Na letra B, temos o gráfico de uma função logarítmica. E o gráfico da função logarítmica não está correto. Sobra apenas, então, a alternativa letra D, é a alternativa correta. Então, o gráfico da função exponencial crescente é o gráfico que vai ser uma curva com esta característica. Portanto, a alternativa correta é a alternativa letra D. O item 2, vamos resolver esta semana durante a nossa revisão para a prova em sala de aula. Vamos para o item 3. O item 3 diz que a população de uma cidade aumenta 3% ao ano, como indica a função P igual a P0 vezes 1,03 elevado a t. Isso aqui caracteriza uma função exponencial, porque a minha variável t está no expoente. E, de novo, a base desta função exponencial é um número maior que 1. Isso vai me dar uma função exponencial crescente. Analisando os gráficos, o gráfico do item 1 vai ser o gráfico de uma possível função logarítmica. Então, não é o gráfico de uma função exponencial. Está errado. No item 2,
temos uma reta que caracteriza o gráfico de uma função do primeiro grau. Então, o item 2 também não é uma função exponencial crescente. O item 3, temos o gráfico de duas retas. Esse gráfico poderia ser caracterizado por duas funções do primeiro grau. Então, está incorreto. O item 4, eu tenho uma função exponencial crescente. Então, esta curva ela é caracterizada por uma função exponencial crescente com base maior que 1. Analisando os gráficos acima, então, assinale a opção que indica aquele que melhor representa o crescimento populacional P da cidade em função do tempo T. Então, a alternativa correta é a letra D, que é o gráfico de uma função exponencial crescente. Próximo estudo, vamos trabalhar com problemas envolvendo funções exponenciais. Então, exemplo 2. Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de determinada colônia de bactérias e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão NT igual a 2000 vezes 2 elevado a meio vezes t. Isto é uma função exponencial porque a minha variável t está no expoente, sendo t em horas. É uma função exponencial, novamente, crescente, porque a base da minha função exponencial é 2. Nessas condições, item A. Qual o número de bactérias no início das observações? Então, temos que, no início das observações, o t igual a 0. Este item, então, está pedindo para a gente calcular o valor de N0. Para eu calcular este valor, basta eu colocar no lugar do t o 0. Então, calculando, o N0 vai ser igual a 2000 vezes 2 elevado a meio vezes 0, igual a 2000 vezes meio vezes 0 é 0. 2 elevado a 0 é 1. Então, 2000 vezes 1 é igual a 2000. Este aqui é o número de bactérias que teremos no início das observações. Item B. Qual o número de bactérias após 6 horas do início das observações? Neste caso, ele está falando para a gente substituir o valor de t por 6 e calcular o N6. Substituindo, então, na minha função, teremos que o N6 vai ser igual a 2000 vezes 2 elevado a meio vezes 6. Meio vezes 6 é 3 e 2 elevado a 3 é 8. Então, vai ser 2.000 vezes 8, 16.000. Esse vai ser o número de bactérias após 6 horas do início das observações. Item C. Em quanto tempo o número de bactérias será igual a 8.192.000 bactérias? Então, neste caso, ele está pedindo para você calcular o valor de t quando o NT é igual a 8.192.000 bactérias. Para calcular este valor, basta eu substituir o NT por 8.192.000 bactérias, igual a 2.000 vezes 2 elevado a meio vezes t. Como 2.000 está multiplicando, eu vou jogar ele para o outro lado da equação e ele vem dividindo. Simplificando estes 3 zerinhos com estes 3 zerinhos, temos que 8.192 dividido por 2 vai ser igual a 4.000, igual a 2 elevado a meio vezes t.
caímos numa equação exponencial. Para resolver essa equação exponencial, devemos igualar as bases. Fatorando o 4.096, temos que 4.096 é a mesma coisa que 2 elevado a 12. Já que as bases são iguais, podemos esquecer das bases e igualar os expoentes. Então, meio vezes t igual a 12. Como o meio está multiplicando, ele passa para o outro lado da equação dividindo, vai ficar 12 dividido por meio é igual a 24 horas. Então, após 24 horas, teremos 8.192.000 bactérias. Exercício 2, item 1. Vamos resolver mais um problema de função exponencial. A produção de uma indústria vem diminuindo ano a ano. Num certo ano, ela produziu 1.000 unidades de seu principal produto. A partir daí, a produção anual passou a seguir a lei Y igual a 1.000 vezes 0,9 elevado a x. Ele pergunta o número de unidades produzidas no segundo ano desse período recessivo. Então, perceba que temos uma função exponencial, porque a variável x está no expoente, só que agora a base dela é o número que está entre 0 e 1. Temos, então, uma função exponencial decrescente. O que ele está pedindo para a gente calcular é o valor de y quando x igual a 2. Fazendo as substituições da função, temos que y vai ser igual a 1.000 vezes 0,9 elevado ao quadrado. Y vai ser igual a 1.000 vezes 0,9 ao quadrado é 0,81. Y igual a, então, 810. Então, alternativa letra D, 810 unidades produzidas. O item 2, vamos resolver na nossa revisão em sala de aula esta semana. Isso aí, pessoal. Nosso primeiro vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado. Bons estudos!